Recording in progress. Sr. Professor, estás a ouvir? Oi, Tudo em ordem? Ricardo, estás bom? Correram bem as últimas sessões do Gato Vadio? Diz? Correram bem as últimas sessões do Gato Vadio? Tem corrido, sim, tem corrido bem. Boas conversas? Boas conversas. Aquele espaço, eu acho que há assim um magnetismo nos espaços, nas casas, nos locais, que se cria pelo que acontece lá, não é? E como acontecem lá muitos bons encontros, para além daqueles que eu, muito para além daqueles que eu promovo. O espaço tem magnetismo que atrai, por vezes, pessoas super interessantes que nem se conheciam o gato vadio, que vão a passar e entram. É espantoso. Isto não para de acontecer há 2 anos para cá. Fantástico, fantástico. Sim, eu acho que é mesmo assim alguma coisa que lá se vai gerando É. e faz trazer pessoas que parecem escolhidas a dedo. Hum. Normalmente estrangeiros, mas até pessoas do Porto que não conheciam e que iam a passar. Olha, Vale a conseguiste? pena o trabalho. Sim, acredito. Vou tentar. Pá, não sei, não sei qual é a tua perspectiva relativa ao consolidar-te, relativo ao Gato Vadio, mas isto para te dizer que o consolidar-te é tudo e não é nada. Portanto, o consolidar-te é uma exposição coletiva que nunca mais acabou, basicamente. Vamos por aí, não é? Uma exposição coletiva que nunca mais acabou. Entretanto, são 7 anos de exposições, não é? Integradas, né? Tipo bola de neve, não é? Um, Ok. o que aconteceu é que eu, como mentor dessa ideia, vamos me pôr assim nessa posição, porque realmente eu sinto que tenho que dou uma energia imprescindível à continuidade dessa dinâmica do consolidar-te, não é? O que eu fui fazendo foi tentando perceber que matéria era esta e que dinâmica era esta. Quer dizer, pronto. O que acontece é que a certa altura o consolidar-te passa de uma exposição coletiva aparentemente para um festival, e eu, pá, festival não é muito a minha, não é bem a minha área. Mas dentro do festival, afinal, qual é a importância do festival? Quer dizer, e o que é que o festival faz enquanto ação social, não é? Enquanto happening, enquanto evento, não é? E então há aí uma altura em que eu me relocalizo e penso, ok, então dentro desse registro, então eu estou a fazer uma ação. Pronto. E depois, dentro da ação, começou a haver uma certa programação com antecedência, numa tentativa de fazer um programa e de haver uma continuidade e de uma certa coerência em determinado tipo de assuntos e tal, em que eu revi que havia pontos que eram quase bandeiras, não é? Que eram quase mastros, de o que é que seria então essa estrutura da ação, está a ver? E então há ali uma altura que se vai criando gradualmente 6 pontos. Então os 6 pontos do Consolidar são o Woman Art Power, o Mini K, e depois eu posso enviar um desenho, porque isto no fundo é um favo da abelha, não é? Tipo, é um hexágonozinho e há 6 pontos cruciais que envolvem a sociedade na sua generalidade, não é? Que vai desde o super bairro ao mini K, o mini festival, não é? O mini festival que tem a ver com educação, tem a ver depois com esta ideia que eu venho da Unesco com ela, que é o que é a literacia do futuro, não é? O que é a literacia do futuro? É a grande conversa que eu tive contigo da última vez, estás a dizer? É aquilo que tu me estavas a dizer. A literacia do futuro é esta condição em torno das pessoas que muitas vezes não estão naquilo que nós designamos como os centros urbanos, seja isso o Porto, Lisboa ou outra cidade qualquer do mundo, pá, porque os centros urbanos há muitos, e muitos deles até desconectados e ilhas no meio deste arquipélago de centros urbanos que muitas vezes nem sequer estão interconectados entre eles, não é? Portanto, isto é muito interessante. O consolidar começa a ganhar interesse para mim quando eu começo a ver que estes pontos são suficientes para fazer um cabalismo, vamos lhe chamar assim,
entre eles, não é? Portanto, eles cruzam-se com facilidade. As pessoas que são atores num podem facilmente ser atores nos outros, estás a ver? E aí esta grelha programática passa a ter uma lógica, pronto. E passa a ter uma lógica até para os festivais em geral, não é? Portanto, quando eu entro na Unesco, a ideia é que o Consolidar se vá transformar num programa, numa grelha cultural para assessoriar os festivais que a Unesco está a assessoriar. Seja isso a Bienal de Angola, seja qualquer outro pequeno festival em qualquer localidade por aí. E depois, Queres fazer uma rede. é, Quer dizer, eu não sei se a rede existe, queres fazer ligações uma cama de entre gato, estes. uma cama de gato, não é? Não é? Uma cama de gato no sentido em que tu, à medida que vais metendo os dedos, aquilo vai mudando a morfologia, mas no fundo são sempre essenciais as quatro mãos para Ok, manter a estrutura, não é? sim, E depois, a certa altura, começo-me a perceber, mas mais do que tudo, eu estou na 7ª edição do Consolidar-te, quer eu queira, não, mesmo que isto deixe de existir e que isto não faça sentido nenhum, afinal, nem para a Unesco, nem para ninguém, nem para festivais nenhum, estás a ver? Isto realmente é um arquivo formidável que se criou aqui. E que foi. ótimo. E tem que fazer, tu como agente, tem que fazer fundamentalmente sentido para ti, não é? Sim, sim. Opa, e eu, como agente cultural, no sentido de artista plástico, isto como arquivo é muito interessante, mesmo para eu trabalhar no futuro, mesmo que daqui a 15 anos, mesmo que eu parasse isto aos 10 e que durante 5 anos não pegasse nisto, ou durante 10 ou 20 não pegasse nisto, pegando nisso ao final desse tempo, obviamente que as coisas estarão lá com um sentido e com uma história muito interessante Sim. de perspectivar, de ver de várias perspectivas diferentes, não é? Portanto, é isto que é o consolidar. Agora, este segmento onde nós estamos parte de um pequenino festival de cinema, vamos chamar assim, o Electric Dreams, que tem a ver com o desenvolvimento deste conceito, o que é que afinal é este sonho elétrico, não é? Porque o Electric Dreams, como nasce em Timor, está muito ligado à Austrália, não é? E à cultura australiana local, estás a ver? A Austrália são 240 etnias diferentes, não é? São outros tantos dialetos, estás a ver? Nós não conhecemos a Austrália, nós não conhecemos essa Austrália, essa Austrália não é o que nos chega, não é? O que nos chega é uma Austrália colonizada, não é? E com os aborígenes até os anos 60 eram mortos se passassem a vedação do jardim, não é? Sem que a pessoa que os matasse tivesse que ser julgada, não é? Portanto, eram considerados animais. Hoje são montes. Em África do Sul também acontecia. Ah, E noutros sítios, exato. mesmo portugueses, mas mais para trás. Hum. Opa, e o Electric Dreams é exatamente uma alegoria a essa cultura e essa forma de ver a realidade, que é uma forma de ver a realidade dual, em que o peso do sonho tem o mesmo peso da realidade, em que as duas dimensões são importantes, estás a ver? Em que toda a relação com o espaço é Dreamland, estás a ver? A Dreamland Fantástico. Mas isso tem uma origem aborígene, é, esse, é cultura essa australiana. ideia? Sim, esta é a cultura australiana e se nós formos a ver bem, afinal, o que é Timor? Timor é uma ilha da costa australiana, estás a ver? Ok, ela é o final da Indonésia, que são 13 mil ilhas, mas a Timor é encostadinho a Darwin. Sim, Portanto, está muito. Sim, mas Timor tem uma cultura muito própria, não é? sim, o Sudeste Asiático tem uma cultura muito própria, que é os Sinomans. Estás a ver? Da mesma maneira que nós falamos dos lusitanos, que não sabemos às vezes muito bem a origem dessa fusão cultural que é a Lusitânia, não é? Sabemos que, sabemos que há um templo com 5 mil anos budista em Évora, sabemos que havia muitas tribos Sim, nómadas. lá para trás, não é? Exato. Mas Timor é uma realidade assim, pós-descobrimentos. Pós-descobrimentos, não é? Não, Digo Timor é. eu nunca estive lá, tu conheces melhor do que eu, mas Sim, sim. sempre pareceu assim um sítio Timor particular pela colonização portuguesa, é. feita pelos tupanes, Sim. segundo li, que eram os pretos portugueses. Sim, 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 sim. Ou seja, os primeiros colonos E eles chamam-lhe de Timor terão sido filhos de oficiais portugueses com meta, africanos, ou seja, já era uma miscigenação no início. E sim. isso deve ter continuado, e é se calhar o que distingue um bocadinho a colonização portuguesa. Talvez seja essa miscigenação, Hum. que eu acho que é muito interessante, não é? Sim, sim, sim. Eu conheço pessoas absolutamente maravilhosas que são frutos desta mistura entre África e Europa e Brasil. O Brasil é um exemplo disso. Mas mesmo cá, amigos que temos vêm da África ou nasceram lá e têm
uma costela africana, opa, é que são pessoas fantásticas. Eu acho quase como de outro nível. Sim, 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 sim. Não sei se estás a perceber, de outro nível humano, porque exatamente por não estarem enterrados numa cultura, terem um bocado de cada lado, estarem noutro nível cultural. Sim, 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 sim. Eu acho que é de futuro, não é? Sim, sim, é do futuro e é sem dúvida a raiz do nosso passado. Estás a ver? Ou seja, nós somos fruto disso já. Estás a ver? Eu sou já fruto disso. Estás a ver? Eh, a começar pela própria família, tu também tens isso um bocado na tua própria família, vocês não são muito parecidos uns com os outros. Estás a ver? E nós não somos nada parecidos uns com os outros dentro da minha família. Pá, tem assim de tudo, não é? E vê-se bem asiáticos, indianos, eh, mais nórdicos, mais sul, há tudo, estás a ver? Eu sinto mesmo na minha família, eu tenho um lado da família que se manteve unida e que hoje em dia são mais de 300 pessoas, estás a ver? Que é o lado dos jardineiros, que eu chamo de o lado dos jardineiros, que é o pessoal que está ligado ao Horto Moreira da Silva, que foi um horto, também é uma empresa para aí com 200 anos de produção de hortícolas, árvores e arbustos. Aonde? Aqui, pá, é no país inteiro, mas estava muito no Freixo, não é? Houve ali uma altura em que nós, pá, aquele território todo No no Porto. Freixo, sim, onde está hoje o nó do Freixo e onde está a ponte do Freixo, aquilo estava tudo unido por terrenos que uns eram alugados, outros eram nossos e que faziam a grande sede da empresa Moreira da Silva, não é? Plantei as nossas sementes e colhei os melhores frutos. Que era assim uma empresa olha, uma empresa que não domava como a Monsanto doma as sementes, não é? Mas pelo contrário, não é? Pá, contribuiu ao máximo para que as plantas fossem o mais saudáveis possíveis e tivessem capacidade de prosperar e de se Pois, replantar. outros tempos, Outros tempos. bons tempos. Sim. Pá, temos com Sim, valores, com bons valores, com valores humanos, com mas valores claro. naturais. Isso pertencia lá para trás à Quinta da Mitra, não? Esses terrenos. É possível porque há muitas quintas em muitos lados, e eu vejo terrenos ainda em Coimbra e por aí fora, e eu sei que eu nunca estudei muito a história dessa empresa, mas eu sei que essa empresa chegou a ter muito território para fazer viveiros. Inclusive é que tipo, a influência que ela teve chegou mesmo, os serviços florestais começaram mesmo a ter toda uma gestão de viveiros na parte das reservas naturais e das florestas, Sim, para a produção de autóctones e para a replantação, portanto, mesmo para a política de florestal ser uma política de jardinagem. pois. Pois, há dias tivemos um encontro com o Jacinto Rodrigues no Gato Ladino, que é um dos pioneiros. Ele foi apresentado como um dos pioneiros da ecologia livre, Hum. não ligado ao Estado, em Portugal. Mas já tivemos um Estado, por muito mal que se possa falar dele e que defeitos que tinha uma vertente ecológica importante. Hum. Quer dizer, e estamos a falar destes viveiros, os guardas florestais que mantinham viveiros na floresta e da florestação das margens das estradas, com sobreiros, eventualmente com eucaliptos nos sítios. Eucaliptos, falamos em 2 ou 3 eucaliptos num sítio que fosse alagado, Hum. para, quer dizer, um uso assim parcimonioso das árvores em auxílio à urbanização, não é? É, E isso está a ser totalmente desprezado. é. E Isso, mesmo o pinheiro que não era, que é o Pinos Marítimos, o Pinheiro Bravo, foi muito plantado em Portugal, não só pelo Dom Dinis, como aprendemos, mas pelo Estado Novo, tinha a ver com florestação. hum. Não era tanto o pés para se tirar do pinheiro, era porque ele entrava em zonas de pedra e depois dele a floresta podia, começavam a surgir todos os outros arbustos e o carvalho, não é? A grande árvore. E isso Pá, foi completamente desprezado nos últimos anos, não é? Esse lado que não dava muito rendimento imediato, mas que dava sustento às populações, desde caça a, a ervas e a cogumelos e a montes de coisas que as populações usavam e que agora estão privadas disso, claro. completamente, Sim, sim. com a criptização. É a minha grande dor lá em Cesar. Eu estou assim entre Porto e Cesar, não é? Aqui no Porto sempre em obras, pronto, já há muito tempo que era assim, não se sente tanto.
mas num sítio bastante bonito, como era Cesar, e com essa harmonia entre a mata, o campo, e esse triângulo que se fazia entre as quintas, os campos e as matas, que estava um bocado por todo o país, e que foi abandonado à força. Os políticos têm muita culpa nisso, mesmo até mentalmente, ideologicamente, a ideia de estarmos atrasados, não é? Que tiveram sempre a injetar essa ideia que estamos atrasados em relação à Europa, e as pessoas, então, o progresso era terem eletrodomésticos e não trabalharem no campo, isso aqui era o progresso, e estamos agora assim a pagar por isso. Infelizmente, felizmente está-se a alterar um bocadinho, quer dizer, para algumas pessoas, não é? E, em geral, está-se tudo a alterar um bocadinho, quer dizer, as coisas vão tão mal, é assim que eu vejo e sinto, vão tão mal que naturalmente há uma reação, apesar de muito minoritária, vai crescendo em termos de consciência do que é a natureza e do que é viver, qual é a nossa natureza também, como é que Exato. estamos melhor, não é? No campo, isso é mais duro, não se vê tanto. Eu aqui há uns anos dei aulas na Soares dos Reis, mas fiquei muito contente. Tinha assim metade da turma ou mais que estavam noutra. Desprezavam os bens materiais. Um aluno que viesse com muitas marcas e com evidências de riqueza era até mal visto por isso. Havia já assim um abandono, enquanto que em Arouca isso não acontece, é ao contrário. E são pessoas especiais, não é? É uma seleção que é feita a nível do norte do país. Aqueles alunos que querem estudar artes no liceu e vêm de longe para essa escola, que ainda é fantástica, É uma e que autonomia dá de uma pensamento esperança crítico. de vermos a sociedade evoluir assim de uma maneira relativamente positiva. Quer dizer, não a sociedade em geral, mas de haver uma nova, vislumbres de uma nova sociedade, novos ideais. Sim, sim, a tal E a autonomia. cidade é muito importante por isso mesmo, não é? Tipo, o gato vadio, que ocupa bastante tempo, a mim e à Cláudia, mas acaba por ser uma grande compensação quando o nosso trabalho, o trabalho nas escolas, é cada vez mais frio, mais desintegrado, o conhecimento cada vez mais desintegrado, mais fragmentado, cada vez somos menos autónomos e menos donos de alguma coisa, não é? Tudo está, tudo depende de outros e depende de tecnologias e depende de coisas que vêm de fora. Uh, no gato acabamos por sentir um bocadinho ter as coisas nas nossas mãos, tanto nas conversas e como ser é a grande vantagem das cidades. É um centro um ponto de encontro É, de pessoas de todo o país, como é agora, como teve agora o António Cândido Franco, por exemplo, que é professor em Évora, o Jacinto Rodrigues está a viver novamente na sua terra de origem, que é a Alfândega da Fé. Ele tem 84 anos já, formidável. está em Alfândega da Fé. Nós, se calhar, então, voltando ao início da conversa, de que podemos fazer um festival e podemos ter encontros já não tão centrados na cidade, é muito verdade, não é? Estamos a passar de um modelo parisiense para um modelo mais alemão, em que as pessoas trabalham mais isoladamente, não tanto a cidade das luzes, onde todos vêm convergir, Hum. mas cada um no seu canto pode desenvolver coisas. As residências artísticas fazem-se cada vez mais também fora da cidade, não é? Cesar, este projeto de vida que eu e o meu irmão tomamos em mãos no passado, que de uma forma informal tem servido para muita gente passar e ficar É e verdade. partilhar os seus conhecimentos, viajantes. Sim, é um centro cultural. Não é? Temos cá de novo o Eric, Mas é, eu lembro sim, do na Eric. bicicleta da Bretanha. Muito bem. Já é uma visita regular, assim, não passa 2 anos sem ele estar ali um mês, pelo menos, sempre com novas histórias. As últimas foram da Colômbia, não é? Ele teve uma experiência, teve quase 2 anos na Colômbia, Ai, sim. saiu, voltou, passou lá o Covid, Hum. numa barraca, uma barraca, quer dizer, uma tenda que ele fez com árvores Ai, sim, numa na praia. praia. Muito bom, pá.
É o melhor sítio para sentar o Covid é na praia. Entre um bocado de sal e um bocado de sol, está tudo resolvido. Pá, mas só um tipo duro como ele, foi aguentar assim. Trouxe uns painéis, ele arranjou assim umas telas de um plástico resistente. Não é bem plástico, é uma malha de plástico. Interessante. E ele fez um trabalho incrível com paus em brasa, queimando o plástico. Ai, sim. Estás a ver? Parece uma renda de bilros, mas na verdade foi tudo feito com paus em brasa da fogueira, que foi Engraçado. desenhando assim. Trouxe isso e trouxe um. Dedicou-se a esculpir tutumos, que é um fruto muito da América Central e que no passado era usado como louça. Hum. Era usado para servir as refeições, como pratos, como travessas. E ele pegou nisso e tem esculpido, feito de desenhos, raspando, e tem assim 7 coleções, de 7 peças cada uma, que fez em Cesar. Ele começou isso lá, mas trouxe uma mochila cheia de tutumos e foi em Cesar em que esteve meio ano a tomar conta dos nossos gatos e pombas e que foi desenvolvendo essa coleção, que está já pronta, agora está a fazer vídeos para cada uma delas. Eu vou fazer um em Cesar, com ele, já fez na Bretanha um pelo menos. Geralmente ele liga isso, ele liga esse trabalho escultórico à dança. Ele Ah, usa, também fez máscaras, não é? Além de serem louça decorada, algumas delas são máscaras que põe no rosto e dança com elas. E pronto, pá, fantástico, fantástico. Uma pessoa completamente desligada do mundo artístico, em termos de festivais, de o que é que se passa nas galerias, completamente desligado disso, a fazer um trabalho fantástico, assim, pela autenticidade. claro. Autenticidade e fervor com que ele põe no que faz. E isso aqui é. Por exemplo, tu fazeres imagina fazer uma antologia sobre os processos dele, aí em Cesar, quando eu digo aí em Cesar, aí também no Gato Vadio, mas não sei se terá espaço para isso, mas aí em Cesar, o que é que há de centros culturais aí à volta, o que é que há de estruturas culturais de apoio? Só São João da Madeira. É, E é. São João da Madeira que Sim, mesmo sim. assim fica a quantos quilómetros de Cesar? Em Cesar é muito fraquinho. Assim, o que se passa não tem assim grande interesse. Mas São João da Madeira fica a quantos quilómetros de Cesar? 6, Aí seis. Ok, pensei que era mais. 6. Está bem, está bem. É perto, sim. São João de Madeira já tem alguma coisa, mas eu não conheço muito, na verdade. Não, e se calhar tu não Pouco, pouco conheces lá, muito, é na mais verdade, e Cesar eles Porto. não vos conhecem de todo, não é? Tipo, ou seja, passam ao lado. Eu não me lembro do teu irmão ter alguma vez alguma exposição em São João da Madeira, por exemplo. Fez uma coletiva com os colegas do 12º ano lá da escola. Sim, Ele, não, ele fez 12º no Porto, na Soares Reis, como eu. Os colegas do 11º, acho. Fez uma exposição coletiva. Ainda frequentamos o Centro de Artes, eu tirei lá um curso de serigrafia, foi bastante interessante, para depois trabalhar a serigrafia em casa. Não sim, mas isto para dizer que, em é? termos de programação, o próprio centro regional ou municipal da zona não pesca, no sentido de não entra em conexão, não entra em contacto com o desenvolvimento cultural da região e da zona e essas perspectivas, mesmo que sejam perspectivas mais locais ou mais globais, quer dizer, não há uma aproximação. Eles nunca se aproximaram de ti, nunca do género, pá, estamos interessados em perceber um bocado o que é que tu andas a fazer no teu arquivo e o que é que já fizeste no passado e o que é que estás a fazer no presente. Nunca houve uma abordagem dessa ordem da parte cultural da tua região, vamos dizer assim. Não, É engraçado isso. não. Quer dizer, tive 2 prémios em Arouca. A abordagem foi concorre, porque o diretor conhece-me, e eu então, pronto, ok, tenho aqui um filme feito na Freita, vou pôr aí no festival. Outro, e teve uma menção rosa. Fiz outro, fiz um filme com uma turma no Festival da Banca, com um grupo de inscritos no workshop, e fizemos com o meu material. Ficou fantástico. Realmente trabalhar em equipa em cinema é muito bom. Claro.
era eu assim o orientador, mas tive um tipo que pintou as imagens todas, tive outro que fez uma banda sonora noise de um dia para o outro. E então, fiz isto ontem. Exato. Opa, que encaixou na mousse em cima das imagens que tínhamos. E foi um resultado muito satisfatório. E por intermédio do António Costa Valente, também pus esse festival em Arouca e ganhou o prémio de melhor filme experimental. E foi só, pronto. Nunca procurei muito também assim festivais. De vez em quando passava filmes no Fora de Horas. Eu, durante algum tempo, fiz alguma animação, não constante, só pontualmente, mas durante uns anos levei bandas de Espinho, quando dei aulas em Espinho, Hum. bandas de hip hop e não só, dos miúdos, na altura havia bastante força lá, trouxe-os ao Fora de Horas, e sempre que tinha assim um filme novo apresentava lá, Hum. lá e no Gato Vadio. Entretanto, já não há o Fora de Horas, o Luís morreu, É sim. e era um sítio interessante. São João da Madeira é um sítio bastante interessante, é muito urbano. Sim, 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 sim. Não, Que não é, São João da Madeira é pequenino, mas super urbano. estamos a falar Toda de a São gente João da trabalha Madeira, lá nas além do fábricas, veio das aldeias para trabalhar nas fábricas. Centro Cultural de São João da Madeira, tens a Fábrica Olívia, não é? A Oliva Olívia, Factory, que é uma estrutura cultural Creative Factory, é uma estrutura brutal. brutal, E que, cultural. sim, eu confesso que não estou muito a par do que se passa lá. Eh, Não, eu acho Se estranho é que calhar estou demasiado não ligado, parece que sejas tu que tenhas de demasiado te centrado preocupar no com meu esse trabalho, se tipo de... calhar. Acho que este tipo de estruturas têm exatamente esta responsabilidade social e cultural que é capturar aquilo que se está a fazer em torno do seu epicentro, não é? Até porque há uma, quer queiras, quer não, a arte não é para comunicar, mas há uma preocupação Mas comunica, não é? A com, comunicação é um pressuposto da arte. exato, e há uma preocupação da tua parte com esse meio. Que isso é que é, o ator cultural é o quê? É um gajo preocupado com o meio, estás a ver? Seja esse meio global, seja esse meio local, seja esse meio familiar, pessoal, interno, externo, não é? Tipo, portanto, faz-me faz uma certa estranheza ver essa apatia ou essa falta de simpatia, não é? Por parte do Eu entorno. acho que mesmo lá há o mesmo problema assim da cultura em Portugal, que é assim um bocadinho ligada aos financiamentos e às grandes coisas, às grandes cenas, não é? Porque o que é que se faz em Barcelona, e o que é que se faz não sei aonde, também temos que fazer dessa maneira, não sei o quê. Pronto, isso desanima muito, não dá assim grande interesse. E o que eu vejo assim em São João da Madeira é trazerem lá grandes coisas. Epá, é fixe, é fixe. Mas, por exemplo, restauraram o cinema, aquele grande cinema lá de São João da Madeira, que estava podre, não é? Fizeram um restauro maravilhoso. Já fui lá 3 vezes filmar, uma altura que filmava teatro e balé e assim, prestava esse serviço, trabalhava, e fui lá filmar algumas vezes e o espaço é fantástico. Mas depois o que tem lá são sempre as grandes cenas nacionais que disseram que eles é que até pagam para atuar lá. Percebe? Aquilo Assim, que chama público, aqueles nomes televisivos e assim. É uma pena. Pá, grupos de teatro informais, o teatro amador, que era uma força, espero que volte a ser, hum. mas não há incentivos assim praticamente nenhuns para isso. É uma pena, acho eu. Eu tenho um projeto, fiz uma vez um projeto, desenvolvi o projeto com uma IPSS da Arouca, que se chama Semente Futuro, que tem assim uma atividade constante com idosos e crianças. Eu achei isso maravilhoso, que é uma coisa que também é fundamental e que está a ser separado, as crianças, os velhotes para um lado, as crianças para o outro, e eles lá estavam assim a juntar, a trazer lendas dos mais velhos, trazer aos mais pequenos, e eu depois trabalhei com os mais pequenos a desenvolver, à maneira deles, as lendas, as histórias que ouviram dos velhotes, e os poemas e assim, e durante algum tempo fiz alguns filmezinhos para essa associação. E depois fiz um projeto que era aquilo que passa, aquilo, a freguesia-chave, era teatro-chave, que era
comigo, com o Vasco e com alguém formado em música, que podia ser o Joanico ou outro qualquer, isto que é quem estava à mão, mas o projeto, qualquer outro artista com formação podia entrar. Porque é que eu digo com formação? A ideia era trazer alguém com formação de música, com formação de teatro, para trabalhar com, no teatro amador e desenvolver, ajudar, ancorar o teatro amador, que eu acho que ia ser a grande cena de revitalização social e cultural. Porque há muita gente, as pessoas não abandonaram toda a cidade, antes, pelo contrário, estão a regressar e a ver que no campo é que estão bem, no fundo, quando têm, depois de terem ido à cidade, depois de terem aberto um bocado a mente, percebem que em sua casa, com boa com comida produzida ali ao lado, é que se está melhor. E há já bastantes jovens que estudaram teatro e cinema um, Sim, que não têm, estão assim um bocadinho sem saber o que fazer, né? Então era para dar assim uma escapatória, não ter que ir só para aquelas agências comerciais de fazer sites ou fazer vídeos, muito sujeitas a um mundo industrial que culturalmente é muito fraco, de muito mau gosto, não é? E não podes, não tens tempo nem podes fazer coisas assim com algum cuidado, porque não te vão apreciar nada o teu trabalho. E eu pensei, tive esse sonho, assim, através do grupo dos teatros amadores, podia fazer coisas muito bonitas e mexer um bocadinho com a sociedade aqui, no bom sentido. sim, sim, Vamos sim. lá ver. No fundo, até é a premissa que inaugura o cinema industrial, não é? Quando estamos a falar da Invicta Filmes, a Invicta Filmes não era mais do que isso, está a ver? Não era mais do que isso. Quer dizer, não era mais do que isso, era tecnologia de ponta, Sim, não hoje é? em dia, olhar para trás, não era mais do que isso. Na altura era uma tecnologia também de ponta. Hoje em dia a tecnologia já está acessível, não é? Portanto, hoje em dia, com Pois, a tecnologia de ponta que temos, hoje em dia, não é era o que mais do que uma havia. estrutura dessas local, não é? Tipo, não é mais do que uma Sim, aplicação local, não é? No fundo, era quase como se fosse uma obrigatoriedade, ou fizesse parte das políticas locais, os municípios terem uma pequena indústria audiovisual, ou cinematográfica, ou teatral, ou operativa, no não, sentido. perante este neocolonialismo brutal, brutal, que pá, parece a guerra da Palestina, não é? Nós levamos assim com bombardeamentos de filmes e de objetos audiovisuais, muitas vezes incríveis, fascinantes, não é? A juventude está cada vez mais agarrada ao telemóvel, a ver coisas assim, muitas vezes já horríveis, em termos de. Mas porque são tecnologicamente novidade, por alguma razão, consome-se isso. Eu acho que a defesa seria mesmo produzir as próprias coisas. E uma vez que temos acesso à tecnologia, não é preciso ser de ponta, não é preciso ser as coisas mais autênticas, basta uma câmara de filmar, até do computador, até de grandes filmes que têm feito com telemóveis e iPads e assim. A realidade é essa, temos com uma autonomia completamente diferente, não é? Então, basta Pois, pois, e no que isso nos daria, sempre basta pensarmos não haver máquina digital, não é? A possibilidade das tuas fotografias serem boas ou não estavam realmente na tua arte de fotografar, não é? Portanto, ou tu eras um bom fotógrafo, ou esquece, amigo, tu não ias te pôr a gastar dinheiro com diapositivos e negativos daquela maneira, portanto. Há realmente uma autonomia hoje em dia, não é? Há uma capacidade de aprendizagem gradual muito mais apurada. Não é? Eu sim, já ao lado deste bombardeamento da indústria depois, por cinematográfica. consequência, por consequência esse backwave, não é? Essa Mas contra-onda. assim, podermos fazer coisas à nossa maneira, e tu vês as coisas que eu mostro aos meus alunos, são coisas muito simples, feitas há 50 anos, ou há 60, ou há 10. Muitas vezes, né, a arte não está na exibição tecnológica, muito pelo contrário. E mostro-lhes coisas simples no sentido de eles verem que também podem fazer com as coisas deles, abordando assim de uma forma sincera, autêntica, que podem fazer coisas muito boas. Há falta disso, eu sinto. Eu acho que é importante a minha função é mostrar assim e tentar que eles façam, que trabalhem as suas coisas, o que está ao lado. Eu digo-lhes muitas vezes que é, isso agora falando, por exemplo, em Arouca,
É com este património que vocês podem ir para o mundo, é a vossa riqueza. Não é tentar ser como os outros, é serem vocês mesmos e apresentarem-se. E então também tentei um pouco, muitos filmes que fiz sobre um pastor, sobre uma criadora de gado, sobre o Júlio, poeta já falecido. Isto foi objetivamente dignificá-los. Sim, sim, sim. O meu objetivo, quando os filmei, editei e pus online, era dignificá-los na sua naturalidade, não é? Eh, É uma forma um pouco de resistir a uma indústria mediática Esse era o televisiva, objetivo da pá, pintura. que parece que é a única realidade, não é? E quer queiramos, quer não, ela existe e é muito, tem uma força ativa na nossa formação, no nosso dia a dia. Parece-me importante fazermos as nossas próprias coisas para não sermos tão atacados pelo exterior, não é? Fazer o nosso próprio pão para não comermos pão Industrial. boleiro, pão industrial, exatamente. É, exatamente. Então, qualquer dia estejas Eu vamos comparo comer muitas só na vezes a indústria. produção comparo muitas vezes a produção cinematográfica à produção culinária. É, Quando quando vamos entrar em produção de cinema, o que é a indústria de cinema, a sim, indústria alimentícia, de que nós não passamos sem a indústria cinematográfica. Nós sim. Nós já passamos. nos alimentamos, já precisamos, nossos olhos já têm que comer imagens, não é? Então vamos lá fazer, até para perceber melhor o que é que estamos a comer. Sim, sim, sim. Tu, se cozinhares, vais entender muito melhor a comida que adquires. E vais saber avaliá-la melhor se tem valor, se é alimentício ou se não é, se foi feito só com muitos condimentos, não é? Sim, e a escola da planta, não é? A escola da planta é isso, não é? Tipo, é perceber onde é que ela está até antes de, não é? E o que é que ela vai, o que é que ela vai nos dar depois de semente de volta à terra e toda a quarentena que isso representa, todo o processo que isso tem para emergir na vida, não é? E para Exatamente. nos dar esse prazer, para nos dar esse momento, não é? Esse momento de empatia, não é? De fricção mútua, não é? Queres passar para uma, vamos passar para uma segunda? Para uma segunda conversa? Sim, Percebes já que estamos, mas agora, aqui, agora aqui, largamos agora aqui um minuto e voltamos outra vez para aqui. está bem, como queiras. Olá, espera aí. Vou desligar e vou-te ligar outra vez. Vou enviar o código. Está bem? Até já. Ok.